A vasta planície do deserto encontrava-se, como de costume, sob o calor implacável do sol. O som do vento soprando através das tendas dos israelitas era mais um lembrete do local árido em que se encontravam. No entanto, um sentimento de propósito congregava entre as tribos, ecoando numa missão clara e divina. Moisés, líder dos israelitas, fora chamado pelo Senhor para conduzir uma tarefa crucial: realizar um censo da nação. Essa contagem não era meramente administrativa, possuía um significado profundo tanto para a organização social quanto militar do povo de Israel. Sob o comando de Deus, Moisés deveria enumerar todos os homens capazes de sair à guerra, os maiores de 20 anos, segundo suas famílias e tribos. Reunido com Arão e os líderes de cada tribo, Moisés se preparou para a tarefa monumental. Sentado na sombra de uma das tendas, ele olhou para o pergaminho que continha os nomes das tribos: Levi, Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Asser e Naftali. Cada um carregava a história e as promessas de seus patriarcas. Como líderes, eles tinham a responsabilidade de reunir suas gentes, instruir os liderados e anotar os números. Era um processo meticuloso, mas necessário para compreender a extensão do seu povo e preparar-se para as batalhas inevitáveis. Durante dias viu-se uma movimentação intensa. Cada chefe de tribo trazia consigo as listas completas de seus homens. O espaço ao redor da tenda de Moisés se enchia de vozes, desde murmúrios até proclamações entusiásticas de números surpreendentemente altos. Finalmente Moisés, em uma assembleia solene, declarou os resultados do censo. Ao todo, os homens de guerra totalizavam 603.550, excluindo-se os levitas, cuja responsabilidade era servir no tabernáculo e cuidar das tarefas sagradas. O censo das tribos. Após muitos anos de preparação, finalmente chegou o momento de realizar o censo das tribos de Israel. Este censo era de extrema importância, pois determinaria o número total de homens habilitados para lutar em possíveis guerras. A ideia era garantir que cada tribo tivesse sua própria força militar, bem como assegurar a distribuição justa de tarefas e responsabilidades. Com os anciãos e líderes das tribos reunidos, Moisés deu início ao processo. Cada tribo seria contada individualmente, e ao final os resultados seriam registrados com precisão. As expectativas eram altas, todos estavam ansiosos para saber o número exato de homens aptos para defender suas terras e seu povo. Começou-se pela tribo de Ruben, a mais antiga, seguindo assim uma ordem pré-estabelecida. Os contadores se espalharam entre o povo, verificando registros e realizando cálculos complexos, tudo para garantir que nenhum guerreiro fosse deixado de fora do censo. Os dias foram passando, e a cada grupo contado, Moisés e os líderes se reuniam para registrar os números. Tribo após tribo, o processo continuava, cada uma revelando seu próprio potencial de força militar. Judá, outra importante tribo, revelou-se uma das mais numerosas. Não era de surpreender, pois sempre foi conhecida por sua força e coragem em batalhas. Os números foram meticulosamente anotados por escribas que acompanhavam o censo. Ao final do censo, Moisés reuniu todos os resultados e organizou uma grande assembleia para compartilhar os números com o povo. A expectativa era de que esse conhecimento não apenas fortalecesse as relações entre as tribos, mas também incentivasse uma unidade ainda maior entre o povo de Israel. Era essencial que todos estivessem prontos e dispostos a proteger uns aos outros. Com os resultados registrados e comunicados, Moisés percebeu que esse censo transcendeu seu propósito inicial. Tornou-se um poderoso símbolo de unidade e preparação para o futuro, levando cada tribo a refletir sobre seu papel na construção de uma nação forte e próspera. Na vasta extensão do deserto, o povo de Israel se movia em direção à terra prometida. A jornada era difícil, exigindo força e fé para enfrentar os desafios que surgiam a cada passo. A ordem era essencial para o povo.
e assim a organização das tribos se tornou uma prioridade. Cada movimento devia ser cuidadosamente orquestrado para garantir que todos chegassem em segurança ao destino final. Ao centro do acampamento, o tabernáculo erguia-se majestoso. Esta estrutura não era apenas um símbolo religioso, mas também o coração da vida comunitária dos israelitas. Ao redor dele, as tribos se estabeleciam, formando uma proteção à sua volta como uma fortaleza. A presença do tabernáculo no centro simbolizava que Deus estava entre eles, guiando e protegendo. Os levitas, tribo especial escolhida para servir, tinham um papel de destaque nessa organização. Eles eram responsáveis pela guarda e manutenção do tabernáculo, assegurando que tudo estivesse como deveria, e que os rituais fossem realizados de forma impecável. Seu trabalho era sagrado, e eles se dedicavam com fervor, sabendo que seu serviço era crucial para a conexão espiritual do povo com o divino. Cada tribo tinha seu lugar específico ao redor do tabernáculo, não por acaso ou sorte, mas por um comando divino. Judá, Issacar e Zebulon ao leste, Ruben, Simeão e Gade ao sul. Efraim, Manassés e Benjamim ao oeste, e Dan, Asser e Naftali ao norte. Esta formação não apenas preservava o tabernáculo, mas estabelecia uma clara unidade entre o povo. A organização das tribos era mais do que uma estratégia de sobrevivência. Era, na verdade, uma manifestação física da ordem que Deus desejava para seu povo, ensinando-os a viver em comunidade, a depender uns dos outros e, acima de tudo, a colocar o sagrado no centro de suas vidas. Havia uma beleza nessa estrutura, que transformava até mesmo o mais árido deserto em um cosmos onde tudo fazia sentido. Assim a jornada dos israelitas continuava. Eles avançavam pelo deserto, não como grupos dispersos, mas como uma nação unida, cada tribo desempenhando seu papel, cada membro contribuindo com sua parte na missão comum. E ao centro sempre, o tabernáculo, como um farol guiando todos através da vastidão sem fim do deserto.